Antes de mais, eu gostava de sublinhar como foi para mim e para todos os que preparámos este encontro, a experiência nesta preparação foi realmente uma experiência de unidade, não é? E também este texto que subscrevemos é reflexo dessa unidade entre nós. Também as perspectivas às vezes não são coincidentes, mas verdadeiramente no essencial estamos unidos e este documento é um sinal dessa unidade. Também não se trata apenas de uma proclamação de belas ideias, queremos que seja um texto de compromisso, não é? E, portanto, a partir daqui, comprometemos-nos a levar à prática isto que aqui dizemos. Eu vou ler, sem fazer as referências aos documentos da Igreja que são citados, que depois no texto escrito poderão identificar. Reanimar a esperança no mundo do trabalho, um compromisso à luz da doutrina social da Igreja. Que este ano jubilar seja uma ocasião de reanimar a esperança. Este é o apelo que nos deixou o saudoso Papa Francisco. É à luz deste chamamento, desta mensagem central do Jubileu de 2025, que queremos enfrentar hoje o mundo do trabalho com as mudanças profundas a que está sujeito e que se traduzem designadamente em novas formas contratuais, uma abertura cada vez maior da economia ao exterior, uma automatização crescente, novos desafios impostos pela inteligência artificial. Este olhar de esperança não se baseia num qualquer determinismo passivo, como se essas mudanças seguissem um rumo inexorável contra o qual nada podemos fazer. Acreditamos que essas mudanças podem e devem ser orientadas por critérios éticos. A esperança vem-nos da fé no amor de Deus, que nunca nos abandona, não dispensa o nosso contributo, mas dá-nos força para nunca desistir, nem baixar os braços diante das maiores dificuldades e do que parece impossível. Para nós, esses critérios éticos são os que decorrem da doutrina social da Igreja, com validade universal e baseados na lei natural. Assim, pretendemos salientar as suas linhas essenciais. Primeiro, o trabalho como expressão da dignidade humana e da relação com o Criador. O trabalho humano é mais do que uma atividade económica. Através do trabalho, a pessoa criada à imagem e semelhança de Deus continua, desenvolve e completa a obra do Criador. O ser humano recebeu o mandato de cultivar e guardar a terra, no Gênesis. O mandato de dominar a terra não lhe confere, porém, um domínio absoluto sobre as outras criaturas. O ser humano pode tomar da bondade da terra aquilo de que necessita para a sua sobrevivência, mas tem também o dever de a proteger e garantir a continuidade da sua fertilidade para as gerações futuras. Através do trabalho, o ser humano realiza-se nas suas múltiplas dimensões, tornando-se mais pessoa. O trabalho é mais do que uma necessidade, é vocação. A dimensão espiritual no trabalho possibilita o amadurecimento e a santificação da pessoa. O primeiro fundamento do valor do trabalho é o próprio homem. O homem está destinado e é chamado ao trabalho. Contudo, antes de mais nada, o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Capital, natureza, trabalho devem estar ao serviço das pessoas que integram a comunidade que constitui a empresa. A rentabilidade não pode sacrificar a dignidade e os direitos dessas pessoas, que são o património mais precioso de qualquer empresa. Depois há a dimensão social e a justiça no trabalho. O trabalho possui uma dimensão social intrínseca, que implica trabalhar com os outros e para os outros. A justiça de um sistema socioeconómico mede-se pela forma como o trabalho é justa e equitativamente remunerado. Para além da diferente valorização do trabalho na sua vertente objetiva, que pode justificar diferenças salariais, há que considerar a sua vertente subjetiva, enquanto expressão da dignidade da pessoa que trabalha, e esta vertente subjetiva torna igualmente digno qualquer trabalho, mais ou menos qualificado. O trabalhador não deseja apenas uma justa remuneração, deve ter a oportunidade, no processo de produção, de empenhar a sua iniciativa e criatividade, sem se sentir apenas uma parte de uma engrenagem ou um simples instrumento de produção. O pleno emprego é um objetivo de todo o ordenamento socioeconómico, orientado para a justiça e para o bem comum.
O trabalho é um bem que deve estar ao alcance de todos os que são capazes de trabalhar. Não há pobreza pior do que a que priva do trabalho e da dignidade do trabalho. No combate à pobreza, os subsídios devem ser sempre um remédio provisório para enfrentar emergências, porque o objetivo é o de conseguir uma vida digna através do trabalho, ter a dignidade de trazer o pão para casa. Numa sociedade realmente desenvolvida, o trabalho é uma dimensão essencial da vida social, porque não é só um modo de ganhar o pão, mas também um meio para o crescimento pessoal, para estabelecer relações sadias, expressar-se a si próprio, partilhar dons, sentir-se corresponsável do mundo e, finalmente, viver como povo. As organizações sindicais desempenham uma missão em prol da justiça, são um fator construtivo de ordem social e de solidariedade e, portanto, um elemento importante na vida social. Um terceiro aspecto, o papel da família e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O trabalho torna possível a constituição de uma família, um direito fundamental e uma vocação da pessoa. As condições de trabalho, incluindo a remuneração e a sua duração, devem favorecer a vida familiar e não penalizá-la. A precariedade laboral generalizada gera instabilidade psicológica e dificulta a constituição de uma família aberta à vida ou a realização de outros projetos pessoais duradouros. A insegurança estrutural gera comportamentos improdutivos e desperdício de recursos humanos, onde a criatividade do trabalhador não é valorizada. Os custos humanos são sempre também custos económicos e as disfunções económicas acarretam sempre custos humanos. Assim como Deus repousou no sétimo dia, também a pessoa criada à sua imagem deve gozar de suficiente repouso e tempo livre que lhe permita cuidar da vida pessoal, familiar, religiosa, social e cultural. Para tal, deve antes de mais ser respeitado o domingo como dia de descanso comum. Um quarto aspecto, a responsabilidade partilhada e orientação ética das mudanças. A iniciativa económica é a expressão de inteligência humana e da exigência de responder às necessidades das pessoas de modo criativo e colaborativo. A criação e manutenção dos postos de trabalho é uma forma de concretizar a função social da propriedade privada e o destino universal dos bens. A atividade empresarial orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo é uma forma fecunda de promover o bem comum. Nas grandes decisões estratégicas e financeiras, os empresários não podem seguir apenas critérios de natureza financeira ou comercial, esquecendo a dignidade humana dos trabalhadores. Renunciar ao investimento nas pessoas para se obter maior receita imediata acaba por se revelar como uma opção para a sociedade. Por sua vez, o trabalhador deve desempenhar as suas funções com dedicação, competência técnica e responsabilidade, vendo o trabalho não só como meio de sustento, mas também como realização pessoal e contribuição para o bem comum. O compromisso de trabalhar não deve ser entendido apenas como um contrato formal, mas como uma cooperação solidária em vista do bem comum. Diante de todas as inovações e transformações do mundo do trabalho ditadas pela tecnologia, há que evitar o erro do determinismo. As transformações no mundo do trabalho devem ser orientadas de modo que sirvam para o desenvolvimento da pessoa, da família, das sociedades e de toda a humanidade. Estes são, portanto, os princípios que nós aqui enunciamos, que consideramos que são sempre atuais, mesmo quando parecem contrariar o pensamento dominante, e isso acontece hoje. O Papa Leão XIV já várias vezes demonstrou o seu propósito de promover a sua atuação com renovado vigor. Pôr em prática estes princípios diante das mudanças com que se depara hoje o mundo do trabalho é uma responsabilidade para todos e cada um de nós que de diferentes formas queremos testemunhar a boa nova de Jesus Cristo neste mundo. Como afirmou o Patriarca de Lisboa no início do caminho do Jubileu 2025, a Igreja é chamada a ser testemunha e arauto da esperança, sobretudo numa sociedade marcada pela pobreza e solidão. Essa missão não é exclusiva dos clérigos, é tarefa dos leigos que vivem no coração das realidades temporais, que devem traduzir a esperança cristã em práticas concretas de solidariedade, justiça e serviço. Este é, pois, um compromisso que queremos assumir. É deste modo que queremos reanimar hoje a esperança no mundo do trabalho.
Este compromisso é subscrito pelas entidades que eu agora vou referir por ordem alfabética. A Ação Católica dos Meios Independentes, a Ação Católica Rural, a Ação Católica dos Enfermeiros e Profissionais de Saúde, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, a Associação de Farmacêuticos Católicos, a Associação de Juristas Católicos, a Associação dos Médicos Católicos Portugueses, a Associação de Psicólogos Católicos, Cáritas Diocesana de Lisboa, Comissão Nacional de Justiça e Paz, Companhia das Obras, Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos, Juventude Operária Católica e Metanoia, Movimento Católico de Profissionais.